Durante uma fase da minha carreira, eu achei que tinha tomado uma das piores decisões de vida. E essa decisão impactou exatamente porque eu estava no momento de uma crescente profissional e eu achava que tinha encontrado a empresa ideal e no fundo, aquela empresa foi um dos maiores desafios da minha carreira. Hoje eu quero contar para vocês dessa decisão, mas antes de falar dessa empresa, eu quero contar sobre o momento que eu vivi anteriormente. Antes de chegar nessa empresa de tecnologia, eu estava ali dentro dos meus quase 4 anos de experiência dentro de uma área específica, que era uma área de RH estruturada, que é a consultoria interna, que a gente chama de Business Partner, dentro do RH, e lá eu já estava no processo de, eu falo que desligamento silencioso, porque eu não queria mais estar ali, eu estava passando até mesmo por um momento meio de cansaço assim, mental, de staff mental, e eu não queria mais aquele lugar, eu não queria estar mais ali. Foi então que eu comecei a olhar para o mercado, eram praticamente quase 4 anos dentro dessa empresa, e uma das vagas que me chamou a atenção foi nessa outra empresa de tecnologia, que mostrou para mim um cenário, vou chamar de ideal, tudo que eu queria, um salário melhor, uma estrutura mais consolidada, lugares mais bem estabelecidos, aquela famosa venda bem feita dentro de um processo seletivo. Ali eu queria muito, principalmente um crescimento financeiro, porque eu estava no começo da minha vida como casada, então eu queria muito esse upgrade. E eu entendi que aquela seria a melhor decisão, tendo em vista tudo que foi vendido para mim dentro de um processo seletivo. Até que, quando eu cheguei naquela empresa, eu cheguei naquele lugar, eu percebi que sim, tinha estrutura, tinha uma ótima liderança, foi a melhor liderança que eu tive na minha jornada, tinha times, pelo menos vamos dizer, bem divididos, mas faltava uma única coisa: clareza da empresa, a clareza de quais eram as metas que aquela empresa tinha. E por não ter clareza dessas metas, o tempo inteiro todo mundo corria para entregar algo e mostrar que estava fazendo algum trabalho bem feito, até mesmo dentro da estrutura de RH. E aqui eu não quero dizer nada contra empresas de tecnologia, porque não é o meu objetivo, porque é muito relativo isso. Muitas empresas são de fato desordenadas, mas as maiores que eu passei tinham sim uma estrutura, e essa foi um caso à parte. Quando eu cheguei nessa empresa, tudo aquilo que me ensinaram, que me falaram dentro de um processo seletivo, parece que estava realmente acontecendo, mas acontecendo de uma forma desordenada. Líderes mal preparados de outras estruturas, que afetavam obviamente a minha estrutura, mudanças a cada 3, 6 meses, então a empresa fazia mudanças rápidas, isso até é bom no primeiro momento, porque você vai conseguir se desenvolver e ter uma alta resiliência, mas no segundo momento, as mudanças, a cada mudança não conseguia colher resultados por conta de essa insegurança e essa instabilidade. Quando chegou lá no meu 5º mês, eu percebi que de fato aquele lugar era realmente um lugar que eu não gostaria de trabalhar. Aí você imagina só, você entrar numa empresa e no seu 5º mês você falar: aqui não é um lugar para mim. E foi ali que eu comecei o meu processo de auto-martírio, de que decisão horrível que eu tomei na minha vida, que lugar horrível que eu vim parar, que eu falo que foi o limbo ali, porque eu acabei entregando algumas coisas, mas não 100%, porque no final tudo isso, esses cenários, todo mundo ficava um pouco perdido. Então, eu falo que esses momentos da carreira, e ali intencionalmente, eu percebi que eu tomei uma decisão talvez errada, mas na minha visão foi uma decisão errada, sem investigar tão a fundo o que era aquela empresa, mas porque eu precisava tomar uma decisão para chegar no próximo passo. E eu já vou te explicar como foi esse próximo passo para mim. Mas de fato o que aconteceu ali dentro é que aquele cenário controverso, aquelas decisões erradas, aqueles movimentos de desorganização, gerou em mim esse medo de ser insuficiente. Esse medo de, será que eu preciso fazer mais? Será que eu preciso entregar mais? E não que eu não precisasse fazer tudo isso, porque eu já fazia, né? Eu já me provocava, eu já questionava as áreas, como eu conseguiria apoiar, ou já me colocava proativamente para ajudar essas áreas.
Mas isso é o que muitas vezes acontece em empresas que não têm essa clareza do principal, da meta que ela está buscando. E o segundo ponto também, que acontece muito em empresas que são com uma cultura assim meio tóxica, vamos chamar, é que o estado de alerta é constante. Então, constantemente você se questiona se você precisa ou está faltando algo, ou melhor, ou se você precisa entregar mais, ou se você precisa estudar mais, ou se você precisa questionar mais o seu líder. Então, esse estado de alerta constante, ele gera ali um medo, uma angústia, tudo isso que eu comentei anteriormente, mas de uma forma mais intensificada. E tudo isso vai gerando na nossa mente, de fato, um cansaço excessivo por pensamentos, porque a nossa mente ela acelera à medida de como está aquele ambiente. Se eu estou num ambiente caótico, obviamente como um cenário de guerra, ninguém, né, é muito complexo alguém ficar em paz num cenário de guerra, que emocionalmente era o que aconteceu ali. E aí eu falo que dentro desse cenário eu aprendi algumas lições que em cenários mais controlados ou cenários mais estáveis eu não aprenderia. E o primeiro dele foi: aquele lugar me ensinou a nunca aceitar pouco na minha jornada. Quando a gente passa por empresas que nos valorizam, nos mostram a potência que nós somos, ou melhor, elas enxergam a gente como um profissional tão bem valorizado, elas também ensinam isso. Mas a força que você cria no momento que você está no cenário ruim, no caso eu tinha uma liderança muito boa que sempre me incentivou, mas que tem um contexto que joga totalmente contra você, você vai buscar sim, vai criar eu brinco, nem que seja uma raiva, mas que seja de fato um desejo tão profundo que vai te colocar numa zona de eu quero mais e eu mereço mais. Por mais que gerasse todos esses medos, uma hora ou outra você fala, isso não é comum. E era isso que mais aquele cenário me mostrava. Por mais que eu estava entrando ali quase num burnout, a minha mente falava, isso não é comum, isso não é normal. O segundo ponto é a lidar com pessoas complexas. Quando você passa por cenário que as pessoas não são resolutivas, elas criam problema, elas são pessimistas, é quase que na psicologia a gente fala de uma projeção, né? Você olha no outro coisas que talvez você também faça. E aí você se policia para você evitar não reclamar o tempo inteiro, por exemplo. Então você lida com essas complexidades das pessoas e também traz para elas soluções, também traz para ela uma perspectiva diferente. O terceiro ponto é como eu precisei desenvolver a minha comunicação nesse período, porque eu precisava comunicar tudo muito rápido devido às mudanças e comunicar essas mudanças passava um pouco pelo meu papel, mas eu precisei falar de uma forma mais enfática em alguns momentos, com várias lideranças, com vários perfis. Então a comunicação ela se tornou algo ali muito eloquente, porque justamente aquele cenário permitiu que de fato isso acontecesse e provocou para que a cada reunião, a cada apresentação, a cada nova mudança melhorasse e otimizasse aquilo que eu antes não sabia fazer e comecei a fazer com mais intenção dentro daquele cenário. E por último, o principal aprendizado para mim, o principal que fez com que eu saísse de uma zona de reclamar, porque eu também vivi esse momento lá dentro, isso não é para mim, eu tomei a decisão errada, gente, eu sou humana, também vivi essa fase, mas foi usar todo esse cenário controverso, esse cenário bagunçado, e tudo isso que eu aprendi ali dentro como uma escada, como um trampolim para a próxima oportunidade que eu ia vivenciar, que era uma das empresas que de fato tinha muito interesse de trabalhar, e esse assunto fica para um outro vídeo. Mas aqui eu quero dizer que esses momentos controversos, que talvez você inclusive esteja vivenciando aí, de líder ruim, de falta de organização, de caos corporativo que eu falo, seja um trampolim para te desenvolver em determinadas competências que você nunca conseguiria desenvolver num cenário controlado. E ali, para mim, foi esse trampolim, de fato, de um ano. Em 5 meses eu fiquei ali já angustiada em querer ir embora. Eu precisei, em 7 meses, esperar ali 7 meses, né? Porque eu fiquei buscando no mercado, fiz entrevista, nada dava certo. Principalmente por conta da minha postura de vítima, de uma pessoa que estava sofrendo dentro de uma empresa que, infelizmente, não tinha ali suas
não tinha características tão boas, mas no final eu escolhi estar ali. Então eu usei aquilo de fato para um próximo passo de carreira. E no fundo, esses lugares, eles tendem a virar cases também para a nossa carreira. Virar momentos que você vai poder trazer uma experiência que outras pessoas não vão poder ter vivenciado. Aliás, as nossas experiências são únicas, mesmo que eu compare a minha experiência com a de outra pessoa lá dentro desse contexto, cada um vai lidar de uma forma e cada um vai aprender algo diferente. E por último, o que eu alcancei de fato, depois de tudo isso, foi o conhecimento profundo das pessoas. Tem gente que é reclamona, não é porque ela é reclamona, mas é porque ela viveu um cenário complexo dentro da jornada profissional dela e aconteceu isso. E esse lidar com esse ser humano, esse acolher, que é o principal ponto da minha profissão, deixa eu acolher, não absorver, isso é muito importante, mas deixa eu entender como que essa pessoa, ela funciona, desde uma pessoa reclamona, pessimista, até uma pessoa que vai lá, executa e faz, porque também tinha essa galera lá dentro. E o segundo ponto é a coragem de mudar. Não deu certo, deu 5 meses, tomei a decisão errada, não era isso que eu queria. Cara, vou mudar. Não vou morrer aqui dentro não, aquele famoso ponto que todo mundo fala no mercado, mas será que é importante ficar um tempo dentro da empresa para você não sujar o seu currículo? Eu não tive medo, eu precisei mudar, porque senão a minha saúde mental não ia suportar ficar ali dentro. Então você talvez esteja aí nesse momento de eu preciso mudar, mas eu tô aqui há 7 meses, há 8, há 5, há 3, estou no meu período de experiência, percebi que aquilo não é para mim. Muda, procura oportunidade. Claro, não sai sem... no meu caso, eu não tinha essa opção, eu precisava ficar ali até mudar para um outro emprego, mas use isso a seu favor, use isso para que você aprenda que nenhuma empresa nós podemos criar raízes. Fica a dica para o próximo vídeo aí também. Não crie raízes nas empresas. Não crie aquela sensação de que você vai estar devendo alguém ou que você tem que ser grato porque algum dia fez sentido aquilo para você. E outro ponto também que eu demorei muitos anos para entender, e talvez eu entendi essa lição porque eu passei lá nessa empresa e fui para uma outra, que é: tome a decisão quando você tiver um sinal de alerta. Eu precisei de 4, 5, 10 sinais de alerta, 5 meses, a gente já pode falar assim, para entender que não era aquele lugar, não funcionava para o meu estilo de trabalho, um lugar altamente competitivo, um lugar que as pessoas praticamente degladiavam uma com as outras. Então, o primeiro sinal de alerta não é simplesmente, me incomodei com uma coisinha aqui que me falaram, não é isso. Sinais de alerta são, a estrutura mais clara que tinha lá era, muda a cada 3 meses. Cada 3 meses é uma loucura uma empresa fazer uma mudança de operação. Então esse é um sinal de alerta grande. Então olha os sinais de alerta que estão aí aparecendo, talvez onde você está hoje. Ou está vendo que aquelas pessoas crescem, quem cresce é só, de fato, pessoas que têm uma forte conexão com o diretor. Cara, talvez seja um sinal de alerta. Então pensa com muito cuidado, com muita atenção sobre esses que talvez você esteja vivenciando. E por último, tudo é para o crescimento. E se você tem que passar por alguma coisa, passe com intencionalidade. Eu lembro que naquela época eu reclamava também muito, falava, isso não é para mim, esse não é meu contexto, esse lugar não me merece, aquela coisa, né, última bolacha do pacote. Então eu também precisei passar por aquilo dentro da minha jornada. E a carreira, ela não é uma linha reta, né, que eu trago aqui do ponto A para o ponto B, ela não é essa linha reta, ela é uma linha de muitas subidas e descidas, e às vezes as descidas é justamente para você aprender alguma coisa que exatamente só naquela descida você vai precisar aprender e desenvolver uma capacidade que só nesse momento vai ser possível. Então eu quis trazer essa experiência minha aqui, porque talvez eu vejo que muitas pessoas têm medo de sair de empresas, ir para outras, tomar decisões e falar, eu não sei se eu tomo a decisão certa. E posso dizer que mais importante do que saber se é certo ou errado é você tomar a decisão e não deixar a sua carreira na mão de outras pessoas, porque isso é o caminho que leva muitas pessoas para uma carreira que não progride, que não avança, que não vai para frente. No meu caso,
Eu precisei sim ficar ali 7 meses triste, descontente, mas foi graças a essa experiência que eu consegui chegar no outro momento. Então, se eu pudesse dizer uma coisa para você sobre decisões erradas, tem momentos sim que todos nós vamos passar em algum momento na vida em alguma decisão errada, mas tenha medo, mais medo de ficar parado e travado onde você está, do que de fato ir para outro lugar e não ficar feliz, porque são degraus. Quando você se coloca intencionalmente para aprender algo, para estar em algum lugar, você aprende extremamente com esse novo contexto. E eu quero escutar de você. Se você que está aqui me acompanhando, me conte nos comentários. Você já teve alguma decisão que você passou na sua jornada, que você passou na sua vida, que te fez ficar um pouco aí inseguro, e o que você fez também para superar tudo isso? Para quem não me conhece, eu sou Tayane Sabino, sou mentora e psicóloga, principalmente de mulheres, e eu quero ajudar vocês que estão aqui me acompanhando a fazer essa jornada mais leve dentro da cadeira de liderança e se tornando autêntica. Quer saber mais sobre o meu trabalho? Clique aqui no link da descrição. Até o próximo vídeo.